Livro 9. 1. Em todas as amizades que assentam na dissimilaridade, e já o dissemos, a proporcionalidade das permutas, que estabelece a igualdade entre as partes e salvaguarda a amizade. Na amizade entre concidadãos, o sapateiro, por exemplo, recebe pelos sapatos que fabrica uma remuneração proporcional ao valor destes. O mesmo acontece com o tecelão e com todos os outros artesãos. Foi, pois, implantada nessa área uma medida comum, a moeda, padrão a que todas as coisas se referem e com o qual todas são medidas. Mas na amizade erótica é diferente. O amante queixa-se por vezes de que, amando até ao excesso, não encontra na pessoa amada o amor correspondente, quando talvez não haja nele nada que mereça ser amado. Mas é a pessoa amada que se queixa com mais frequência. Dantes o outro prometia tudo, agora não cumpre nada do que então prometido. Recriminações dessas ocorrem quando o amante ama a pessoa amada por prazer, e a pessoa amada ama o amante por interesse, sendo que nem um nem o outro encontra na ligação aquilo que procura. Efetivamente, uma amizade que assenta em tais motivos está condenada à dissolução quando ambos constatam não encontrar nela nem prazer nem interesse. É que cada um deles, ao amar o outro, não ama a pessoa em si mesma, mas as vantagens que no outro vê, vantagens que são instáveis, pelo que instáveis são também tais amizades. Pelo contrário, a amizade que assenta no caráter e não visa outra coisa senão ser o que é, perdura, como já foi dito. Há ainda dissensão quando os amigos acabam por obter coisas diferentes das que desejavam. É de fato como não obter nada, obter o que não se deseja. Como, por exemplo, temos a história do homem que fez uma promessa a um citarista. Quanto melhor cantasse, tanto mais receberia. Ao despontar da aurora, quando o citarista exigiu o cumprimento da promessa, o nosso homem respondeu que, ao ser aplaudido, tinha já recebido prazer por prazer. Se de fato era prazer o que cada um deles tinha pretendido, as regras do jogo foram suficientemente respeitadas. Mas se um procura deleite e o outro ganho material, e um deleita-se, mas o outro nada ganha, as condições do acordo não terão sido propriamente cumpridas. Com efeito, cada um põe o coração naquilo de que necessita, e é para o obter que dá o que dá. Mas dos dois, qual deverá fixar o preço? Aquele que propõe os seus serviços, ou aquele que primeiro os aceitou? Antes este, pois o outro dá a entender que delega nele esse direito. Essa era, dizem-nos, uma prática habitual de Protágoras, quando dava lições. Não importa o assunto versado, pedia ao aluno para avaliar o preço dos conhecimentos que tinha adquirido, e essa era a importância que aceitava. Contudo, em casos desses, alguns preferem ater-se ao adágio: a cada homem o seu salário. Mas aqueles que cobram primeiro e depois nenhuma coisa fazem das que prometiam fazer, por causa do exagero das suas promessas, tornam-se legitimamente objeto de queixas, pois não cumprem o compromisso que assumiram. Mas talvez os sofistas sejam, por necessidade, compelidos a proceder dessa maneira. Quem estaria disposto a dar dinheiro em troca dos seus conhecimentos? Por conseguinte, essas pessoas, se não realizam os serviços pelos quais receberam um salário em pré-pagamento, tornam-se legitimamente objeto de queixas. Mas nos casos em que não foi firmado um contrato estipulante da remuneração do serviço a prestar, aqueles que o propõem, visando apenas o bem a título pessoal, não são, dissemo-lo já, objeto de queixas, pois não é dada a queixas a amizade baseada na virtude, e o montante da remuneração deve ser fixado segundo a decisão tomada, pois é ela que é a caracterizante do amigo e da virtude.
esse princípio remuneratório parece também dever ser seguido por aqueles que, em comum, seguiram o ensino de um filósofo. O seu valor não é, com efeito, comensurável em dinheiro, e nenhuma merecida homenagem estaria à altura do serviço prestado, mas, sem dúvida, há que nos contentarmos tal como nas nossas relações com os deuses e com os nossos pais, em fazer o que for possível. Se, porém, a oferta do serviço não é desinteressada, mas visa um determinado benefício, então o melhor será, talvez, que a remuneração a pagar seja fixada por ambas as partes em consonância com o valor do serviço. Mas, se um tal acordo se revelar inviável, então parecerá não somente necessário, mas também justo, que se deixe a fixação da remuneração àquele que beneficia primeiro do serviço. Pois se o outro recebe em paga o equivalente ao benefício retirado pelo beneficiário, ou o equivalente ao que teria pago pelo prazer, terá sido obtido do beneficiário a paga justa. É manifestamente desse modo que se procede também no caso das mercadorias postas à venda. Em certos lugares, há mesmo leis que interditam ações judiciárias quando se trata de transações que assentam num acordo de cavalheiros. Parte-se do princípio de que, quando confiamos em alguém, devemos pôr fim ao acordo no mesmo espírito com que o assinamos. Subjacente à lei está, de fato, a suposição de que é mais justo caber a fixação do preço àquele a quem o crédito foi concedido do que àquele que o concedeu. A maior parte das vezes, de fato, o preço a atribuir a uma coisa é um para aquele que a possui e é outro para aquele que a quer possuir. Efetivamente, os bens que nos são pessoais e que estamos prontos a dar revestem-se sempre para nós de um alto valor. Não obstante isso, o seu valor comercial não deixará de ser fixado pelo comprador. Talvez, contudo, se deva chegar a essa fixação, não a partir do valor que esses bens parecem ter para ele, agora seu possuidor, mas sim a partir do valor que lhes atribuía antes de os possuir. 2. As questões seguintes revestem-se igualmente de aspectos embaraçosos. Por exemplo, devemos delegar tudo no nosso pai e obedecer-lhe sempre, ou antes, é no médico que devemos confiar quando adoecemos, e é no militar hábil na guerra que devemos votar quando está em jogo a eleição de um general, e igualmente a quem devemos dar prioridade na prestação de um serviço, a um amigo ou a um homem de bem. E o que terá mais valor, exprimirmos o nosso reconhecimento a um benfeitor ou fazermos uma dádiva a um camarada, na impossibilidade de fazermos ambas as coisas? Pois não é verdade que não é fácil delimitar com rigor todas as questões desse gênero? É que, com efeito, elas transportam consigo uma quantidade enorme de distinções, de todo o tipo, quer seja em termos da importância maior ou menor do serviço prestado, quer em termos do belo e do necessário da ação. Um ponto, porém, é claro: não se está obrigado a conceder tudo ao mesmo, e na maior parte dos casos, impõe-se-nos mais retribuir favores do que graciosamente presentear camaradas, tal como se nos impõe entre reembolsar um empréstimo a um credor e oferecer dinheiro a um camarada, dar prioridade ao reembolso. Mas mesmo essas regras talvez admitam exceções. Recorramos a um exemplo. Deve um homem, resgatado das mãos de salteadores, pagar, por sua vez, o resgate daquele que o resgatou, seja ele quem for? Ou se este não está cativo, mas exige reembolso, deverá o homem resgatado reembolsá-lo, ou deverá antes pagar o resgate do pai? Parece que nisto vinga a opinião de que uma pessoa deveria colocar o interesse do pai antes mesmo do seu. Por conseguinte, como já foi dito, a regra geral postula o pagamento da dívida contraída.
Contudo, se a oferta se impõe por ser superiormente bela ou necessária, então é para aqui que nos devemos inclinar. Ocasiões há, com efeito, em que nem mesmo é equitativo retribuir o equivalente do favor recebido. É esse o caso quando alguém presta um serviço a outrem, a quem conhece como homem íntegro, e este retribui a quem considera um tratante. Há de fato circunstâncias em que podemos não estar obrigados a emprestar a quem nos emprestou, pois o outro pode ter maquinado tirar proveito ao emprestar a um homem honesto, enquanto este nenhuma esperança nutre de um reembolso da parte de um crápula. Se, pois, as coisas são na verdade assim, a exigência da reciprocidade surge como não equitativa, se não o são, mas as pessoas assim as veem. Então a recusa da reciprocidade não surge como insólita. Digamos, pois, uma vez mais, o que já muitas vezes temos dito: os argumentos que têm por objeto sentimentos e ações são tão indeterminados quanto o são as matérias de que se ocupam. Fica claro, portanto, não estarmos obrigados nem a uma retribuição das mesmas coisas a toda a gente, nem a cedermos em tudo aos nossos pais, assim como a Zeus, quando é dele que se trata, não lhe oferecemos todos os sacrifícios. E visto serem diferentes os deveres para com pais, irmãos, camaradas e benfeitores, impõe-se-nos prestar a cada um desses grupos os serviços que lhes são apropriados e agradáveis. É, aliás, assim que obviamente procedemos. Para as bodas convidam seus familiares, pois sendo eles parte da família, participam por isso nos atos que a implicam. Nos funerais, a presença dos familiares, a deles sobretudo, é vista também como necessária pela mesma razão. E entre os cuidados devidos aos nossos pais, é visto como primeiro o dever de uma substância assegurada, débito que para com eles temos. Aliás, uma tal solicitude pelos que estão na origem do nosso ser é uma coisa ainda mais bela do que o cuidado conosco mesmos. Aos nossos pais, devemos-lhes ainda, como aos deuses, a honra, mas não uma honra qualquer. De fato, a honra que prestamos ao nosso pai não é idêntica à que prestamos à nossa mãe. Há a honra devida a um pai e a devida a uma mãe, que se distinguem da tributada a um filósofo e da tributada a um general. A cada ancião é também devida a honra apropriada à sua idade. Levantamos-nos à sua chegada, proporcionamos-lhe um lugar, sentado, etc. Mas, com camaradas e irmãos, a palavra deve circular livre e tudo o que se possui deve ser posto em comum. Aos nossos familiares, aos membros da nossa tribo, bem como aos nossos concidadãos e a todos os outros homens, a todos devemos sempre esforçar-nos por lhes proporcionar o que lhes é devido e por discernir o que a cada um deles pertence, segundo o seu grau de parentesco, a sua virtude ou o serviço que nos prestam. Discernimento fácil quando se trata de pessoas pertencentes ao mesmo extrato social, mais laborioso se pertencentes a estratos diferentes. Mas isso não é razão para nos furtarmos a tarefa. Impõe-se-nos, pelo contrário, na medida do possível, operar as distinções necessárias. 3. Uma outra questão embaraçosa é formulável assim: estarão as amizades condenadas, ou não, a desaparecer quando se trata de amigos que deixaram de ser aquilo que eram? No caso das amizades, cuja motivação reside na utilidade ou no prazer, nada há de insólito na sua dissolução, a partir da altura em que os interessados deixem de desfrutar dessas vantagens. De fato, o que esses amigos amavam era as vantagens, e por isso o desaparecimento destas arrasta consigo um compreensível desaparecimento da amizade. Poderíamos, porém, queixar-nos daquele para quem o móvel
da amizade se esgota na utilidade ou no prazer, mas simula que é o caráter do outro que o move a amá-lo. Porque, como dissemos no princípio, a maior parte dos conflitos entre amigos surge quando eles não pensam o mesmo da amizade e não são amigos igualmente motivados. Quando alguém, pois, labora aqui num rotundo mal-entendido e supõe que o outro o ama pelo seu caráter, sem que o outro faça algo para tal insinuar, é assim mesmo que deverá culpar-se. Mas se é o outro que, com a sua hipocrisia, alimenta nele o mal-entendido, então é legítimo censurá-lo como hipócrita, mais ainda a ele do que a um cunhador de moeda falsa, na medida em que a sua fraude incide no objeto mais precioso. Mas se acolhemos na nossa amizade alguém, por o supormos um homem de bem, e depois constatamos que se torna um homem perverso, devemos ainda amá-lo? Ou não será isso impossível, na medida em que nada é objeto de amizade exceto o bem? Aliás, não podemos nem devemos amar aquilo que é perverso, pois impõe-se-nos não cair no aviltamento, nem ser semelhantes ao que é vil. De resto, já o dissemos, o semelhante é amigo do semelhante. Deveremos então romper imediatamente a amizade? Ou não será que um tal rompimento, a concretizar-se, não deverá ocorrer em todos os casos, mas apenas quando se trata de amigos incuráveis na sua perversidade? Aqueles que, pelo contrário, são capazes de emendar a vida, devem ser por nós mais ajudados a restaurar o seu caráter do que a recompor a sua riqueza, na medida em que o caráter é um bem maior do que o dinheiro e tem com a amizade uma afinidade mais funda. Podemos admitir, contudo, que quem se decide por uma tal ruptura nada faz de insólito. Efetivamente, não foi com um perverso dessa estirpe que ele iniciou a sua amizade, constatando, pois, a transformação operada no amigo, e sentindo-se impotente para o salvar, resta-lhe o rompimento. Mas se um dos amigos estagnou, enquanto o outro o supera em honestidade e se distingue na virtude, deve este continuar a tratá-lo como amigo? Mas como é isso possível? Uma tal impossibilidade torna-se gritante quando é grande o fosso que separa os dois amigos, como acontece nas amizades iniciadas na infância. Se um dos amigos continua com a mentalidade de criança, enquanto o outro se faz um homem altamente capaz, como poderão continuar amigos, se não têm os mesmos gostos, nem partilham as mesmas alegrias e as mesmas dores? Com efeito, mesmo quando se relacionam um com o outro, pesa-lhes a ausência dessa comunhão de sentimento. Ora, sem ela não podem ser amigos, pois não lhes é possível viver um com o outro. Mas acerca destas coisas já nos pronunciamos. Teremos então de manter, nessa relação, um comportamento indiferente ao fato dele ter sido nosso amigo? Não, não é disso que se trata, mas sim da necessidade de guardar no presente a memória da intimidade vivida no passado. E assim como cremos ser um dever agradar mais aos amigos que aos estranhos, assim também se impõe dar alguma atenção aos amigos de outrora, em memória da amizade passada e desde que o motivo do rompimento não tenha sido um excesso de perversidade. 4. Os traços que são típicos da amizade para com os outros e que permitem definir as formas de amizade parecem provir dos traços tipificantes da amizade para conosco mesmos. Com efeito, algumas pessoas consideram ser amigo aquele que deseja e faz o bem, ou lhe parece ser o bem, ao outro por amor do outro, ou aquele que por amor do amigo deseja que ele exista e viva. No primeiro caso, temos o sentimento das mães pelos filhos. No segundo, o dos amigos, que entraram em rota de colisão. Para outras pessoas, um amigo é aquele que passa a vida com o seu amigo,
ou que tem as mesmas preferências, ou que vive com o seu amigo as tribulações e as alegrias. Sentimento que nas mães assume a mais elevada expressão. A amizade é, assim definida por um ou outro desses atributos, mas cada um deles pode encontrar-se no homem virtuoso, na relação que consigo mesmo ele mantém, como se pode também encontrar em outros homens, na medida em que se imaginem virtuosos. Mas segundo parece, como já foi dito, a medida para todas estas condutas é a virtude e o homem virtuoso. Este, com efeito, vive de acordo consigo mesmo, e são as mesmas as coisas que deseja, com cada parte da sua alma. Assim, pois, para si mesmo, também deseja o bem, e o que lhe parece bom, igualmente executa, pois é timbre do homem bom trabalhar pelo bem. Age assim por amor de si mesmo, pois age por amor da faculdade pensante da sua alma, exatamente a faculdade que, assim parece, é cada um de nós. Deseja ainda a si mesmo viver e permanecer são e salvo, e deseja-o especialmente a essa faculdade pela qual pensa. É que, para o homem virtuoso, a existência é um bem, e cada um deseja a si mesmo o bem. Essa é a condição para alguém possuir o mundo inteiro, consiste em se tornar um outro, de molde a ser esse outro possuidor. Ninguém estaria nisso interessado, pois é o Deus quem aqui e agora possui o bem existente. O homem deseja tudo, mas com a condição de não deixar de ser aquilo que é. Ora, assim se nos afigura. Cada pessoa é essa faculdade pensante, ou é-o sobretudo. Além disso, o homem virtuoso deseja passar tempo consigo mesmo, porque isso lhe dá prazer. Das ações cumpridas, guarda, com efeito, agradáveis lembranças. E quanto às ações a cumprir, as expectativas que nutre são boas, e portanto agradáveis. E de temas objeto de reflexão, está preen o seu pensamento. Enfim, dores e alegrias é sobretudo consigo mesmo que as partilha, pois é sempre a mesma coisa, que para ele é penosa ou agradável, e não uma coisa numa altura e outra noutra. Numa palavra, não tem remorsos do que faz. Tendo, pois, em conta que o homem honesto tem em relação a si mesmo cada um desses sentimentos, e que se relaciona com o seu amigo como se relaciona consigo mesmo, porque o amigo é um outro si mesmo. Tendo isso em conta, a amizade é também ela, ao que parece, um ou outro desses sentimentos. E amigos parecem ser aqueles que por tais sentimentos são habitados. Quanto à questão de saber se é ou não possível a amizade em relação a si mesmo, deixemo-la por agora de lado, mas podemos admitir, se nos reportarmos ao que já dissemos, que existe uma amizade de cada um em relação a si mesmo, na medida em que cada um de nós é dois ou mais, e também porque a amizade levada ao extremo parece-se com a que cada um experimenta em relação a si mesmo. Mas os sentimentos antes descritos parecem ocorrer também na maior parte das pessoas, mesmo quando perversas. Não se poderia, então, admitir que é na medida em que elas se comprazem com elas mesmas e que se tem na conta de pessoas de bem que partilham desses sentimentos, é que plausivelmente, entre as pessoas profundamente marcadas pela perversidade ou culpadas de infâmia, ninguém está na posse desses atributos, nem sequer na aparência. É até muito provável que tais sentimentos não se encontrem nem mesmo nos perversos, cuja maldade não vai tão fundo. Estão com efeito em conflito com eles mesmos e têm apetites por determinadas coisas, embora queiram outras. É o caso, por exemplo, dos incontinentes, que em vez do que pensam ser bom para si mesmos, escolhem antes o que lhes é agradável, ainda que nocivo. Outros há que, por covardia e por preguiça, se abstêm de fazer o que eles mesmos pensam ser para eles o melhor. E há ainda aqueles que, tendo cometido muitos e hediondos crimes, e sentindo-se odiados pela sua perversidade, renunciam à vida e destroem-se a si mesmos. Os patifes,
Procuram também companheiros com quem possam passar os seus dias, mas fogem de si mesmos. É que, a sós consigo mesmos, são assaltados por lembranças das muitas más ações cometidas, e temem um futuro assinalado por outras da mesma estirpe, enquanto acompanhados, pelo contrário, esquecem. Além disso, não havendo neles nada que possa ser objeto de amizade, também nada há que os leve a experimentarem qualquer sentimento de afeto por eles mesmos. Tais homens são, portanto, incapazes de partilharem com eles mesmos as alegrias ou as dores que possam sentir. A sua alma está efetivamente dilacerada pela revolta. Uma das suas partes, em virtude da maldade, aflige-se com a abstenção de certos atos, enquanto a outra parte se alegra com isso. Uma puxa num sentido, a outra num sentido diferente, como se os indivíduos em causa estivessem a ser esquartejados. E se lhes é impossível experimentar simultaneamente dor e prazer, basta-lhes que decorra um pouco de tempo para sentirem dor por terem sentido prazer, e para desejarem que aquilo que lhes deu prazer não o tivesse dado. É que os perversos estão prenhes de remorso. Não parece, pois, que um homem desses nutra sentimentos de amizade, nem mesmo em relação a si, visto nada haver nele que mereça ser amado. Assim, pois, sendo um tal estado profundamente deplorável, há que fugir denodadamente da perversidade e tentar ser virtuoso. É assim que podemos nutrir sentimentos de amizade conosco mesmos e tornarmos-nos amigos de outrem. 5. A benevolência é, ao que parece, um sentimento amistoso, mas não é seguramente amizade. Pode-se ser, com efeito, benevolente, mesmo com desconhecidos e sem que eles o saibam, o que não é o caso quando se trata da amizade. Mas isso já foi também anteriormente objeto de tratamento. A benevolência tampouco é amor. Efetivamente, ela não implica nem esforço, nem desejo, coisas que acompanham o amor. Este pressupõe relações habituais, enquanto a benevolência pode brotar repentinamente, como por exemplo a que podemos sentir pelos atletas numa competição desportiva. De fato, damos conosco a desejar-lhes bem, e a sua vontade de vitória torna-se também nossa, mas de modo nenhum nos juntaríamos a eles na sua ação. É que, como acabamos de dizer, a benevolência que nos inspiram é repentina, e o partido que por eles tomamos é superficial. Por conseguinte, ao que parece, a benevolência é um começo de amizade, assim como o prazer suscitado pela visão de alguém é um começo de amor sensual. Efetivamente, ninguém vive a experiência do amor sensual se primeiro não sente prazer com a beleza de alguém. Mas a sedução dessa beleza não é ainda o amor erótico. Este acontece somente quando a ausência de alguém se torna fonte de sofrimento, e a sua presença é ardentemente desejada. Assim também, não é possível aos amigos serem amigos, se não começarem por ser mutuamente benevolentes. Mas serem mutuamente benevolentes não é ainda por si só amarem-se. É que os benevolentes limitam-se a desejar o bem daqueles por quem experimentam benevolência, mas sem nada fazer para os ajudar ou para por eles se envolver em trabalhos. Por isso, metaforizando, dir-se-ia que a benevolência é uma amizade inoperante, mas que com o passar do tempo e atingida uma certa intimidade, se torna uma amizade verdadeira, e não uma amizade baseada na utilidade ou no prazer, pois não é esse o terreno onde se radica a benevolência. Efetivamente, o homem que recebeu um benefício e em troca responde com benevolência, faz o que é justo. Mas aquele que deseja a prosperidade de outrem, nutrindo a esperança que daí tirar dividendos, dá mostras de estar a ser benevolente, não com esse outro, mas sobretudo consigo mesmo. Tal como não somos amigos de outrem, se ao rodeá-lo de cuidados, visamos tirar daí benefícios. Numa palavra, a benevolência emerge a partir da virtude
ou de um determinado valor moral. Ela brota em nós quando, ao nosso olhar, alguém surge belo ou corajoso, ou dotado de uma outra qualidade análoga, tal como dissemos a propósito dos atletas numa competição desportiva. 6. A concórdia manifesta-se, ela também, como um sentimento amigável. Por esse motivo, não é uma simples concordância de opiniões, pois a essa podemos encontrá-la, mesmo entre pessoas que mutuamente se desconhecem. Tampouco se diz dos que têm os mesmos pontos de vista sobre uma qualquer questão. Os corpos celestes, por exemplo, que são detentores da concórdia, pois concordar nessas coisas não é uma expressão de amizade. Mas falamos de concórdia nas cidades, quando os cidadãos manifestam consenso em torno dos seus interesses, tomam as mesmas decisões e executam-nas em comum. É, portanto, quando se trata de questões de ordem prática, e entre elas as de grande importância, onde ambos ou todos podem obter o que pretendem, que se pode falar de concórdia. Por exemplo, há concórdia nas cidades, quando os cidadãos decidem de comum acordo que as magistraturas serão eletivas, ou que uma aliança militar com os espartanos será estabelecida, ou que Pítaco exercerá o poder durante o tempo que ele mesmo queira. Mas quando dois rivais desejam cada um a hegemonia, como é o caso nas Fenícias, então temos instalada a guerra intestina. Com efeito, a concórdia não consiste simplesmente em cada um dos dois rivais ter em mente a mesma coisa, seja ela qual for, mas consiste sim em cada um deles ter em mente a mesma coisa para a mesma pessoa. É esse o caso quando, por exemplo, o povo e as classes dirigentes concordam em ver o poder nas mãos dos melhores, pois assim todos obtêm o que desejam. Por conseguinte, a concórdia é manifestamente a amizade política, como também, aliás, é vista, pois a esfera que lhe é própria é a dos interesses, e de tudo o mais que torna a vida viável. Ora, uma concórdia dessas existe entre os homens de bem. Eles estão, com efeito, de acordo, não só cada um consigo mesmo, como também todos uns com os outros, tendo, por assim dizer, os mesmos fundamentos. Entre homens dessa têmpera, efetivamente, os desejos são invariáveis, e não joguetes flutuantes, ao sabor de correntes contrárias, como num estreito. Desejam o que, simultaneamente, é justo e é vantajoso, desiderato que procuram em comum. Os homens perversos, pelo contrário, são incapazes de viver a concórdia entre eles, a não ser muito mitigadamente, tal como é muito mitigadamente que são amigos. Pois o desiderato que os anima consiste em obterem mais que os outros em matéria de benefícios, e menos em matéria de labores e de serviços públicos, e visto que cada um deles procura fazer só essas vantagens, espiona o vizinho e põe-lhe obstáculos no caminho. Assim, da inexistência do exercício da vigilância resulta a ruína do bem comum e, consequentemente, a eclosão da guerra intestina, com cada um a coagir o outro, mas furtando-se a fazer ele mesmo o que é justo. 7. Por outro lado, os benfeitores passam por amar mais os beneficiários do que estes os amam a eles. E como se isso fosse contrário à razão, procura-se explicitá-lo. Assim, para a maior parte das pessoas, a explicação reside no fato de uns serem devedores e os outros credores. Nessa ótica, passa-se aqui o que se passa nos empréstimos a juros. Assim como num empréstimo, os devedores veriam de bom grado o desaparecimento dos seus credores, enquanto estes se empenham na preservação dos seus devedores. Assim também, numa ação de beneficência, os benfeitores desejam aos beneficiários uma vida longa, de molde a receber deles provas da sua gratidão, enquanto os beneficiários não se empenham em corresponder a essa expectativa.
Epicarmo apressar-se-ia a dizer que um tal discurso é próprio de quem, como espectador, vê as coisas a partir do seu lado mau. trata-se, porém, de uma perspectiva que parece ser bem humana, pois a massa dos homens tem a memória curta e prefere ao dar ou receber. Podemos admitir, contudo, como verossímil que a causa resida mais na natureza das coisas e que nenhuma analogia exista com o caso do empréstimo. Com efeito, os prestamistas não amam os seus devedores. No seu desejo de os ver a são e salvo, outra coisa não está, senão o seu empenho em recuperar o empréstimo que lhes concederam. Pelo contrário, os benfeitores amam, e amam com um amor de eleição, os seus beneficiários, mesmo que estes não lhes seja, no presente ou no futuro, de nenhuma utilidade. Ora, é precisamente isso o que também acontece entre os artistas. O artista, de fato, ama mais a obra das suas mãos do que ela, se feita ser vivente, o amaria a ele. É verossimilmente, sobretudo, entre os poetas, que um tal sentimento se encontra, pois ficam enamorados dos seus poemas, amando-os entranhadamente como se fossem seus filhos. Assim, pois, símil, no caso dos artistas, é o caso dos benfeitores. Sendo os beneficiários obra sua, o benfeitor ama-os mais do que a obra ama aquele que a fez. E a causa desses sentimentos reside nisto. O simples fato de existir constitui, para todos nós, um objeto de preferência e de amor. Ora, se existimos, é por um ato. Na medida em que vivemos e agimos, existimos. E, em certo sentido, a obra é o seu produtor em ato. Ele ama-a porque ama a existência. E isso é natural, pois o que ele é em potência explicita-o a obra em ato. Ao mesmo tempo, para o benfeitor, a sua ação também se reveste de beleza. E isto leva-o a regozijar-se naquele a quem constituiu objeto do seu agir. Mas para este, nada há de belo no agir do agente. Na melhor das hipóteses, algum interesse. Mas isso pouco tem que seja agradável ou mereça ser amado. Coisas aprazíveis são a atividade do presente, a esperança do futuro, a memória do passado. Mas o mais aprazível é aquilo que corresponde à atividade. Igualmente, mais merece ser amado. Ora, enquanto para o benfeitor a sua obra perdura, pois o belo é diuturno, para o beneficiário a utilidade passa. E se a memória das coisas belas é aprazível, já não o é verdadeiramente a das coisas úteis, ou é o menos. Mas quando se trata da sua expectação, é o inverso que parece ocorrer. Além disso, amar parece-se com um estado criativo, ser amado com a passividade. Por conseguinte, amar e ter sentimentos amigáveis são atributos daqueles que se superiorizam na ação. Acresce ainda que todos estamos mais ligados às coisas que obtemos com esforço. Por exemplo, amam mais a sua fortuna aqueles que o fizeram do que aqueles que a herdaram. Ora, ao que parece, se receber um benefício nenhum esforço exige, já fazer o bem é tarefa laboriosa. Razão também pela qual o amor das mães pelos filhos é maior do que o dos pais, pois sofreram mais para os trazer ao mundo e estão mais seguras de que são seus. E isso, podemos admiti-lo, quadra igualmente com os benfeitores. 8. Objeto de disputa é ainda o seguinte: é a nós mesmos que devemos amar acima de tudo ou a outrem? A censura recai de fato sobre aqueles que a si mesmos se amam prediletamente, a quem apodam de egoístas, e admitem opinativamente que tudo quanto o vilão faça, o faz pelo seu interesse, sendo o seu agir tanto mais egoísta quanto mais perverso ele é. Acusam-no, assim, de se constituir em tudo o centro do seu agir, enquanto o homem de bem tem como móvel o que é belo, e quanto mais íntegro é, mais se norteia por um tal móvel,
agindo assim por amor do seu amigo, negligenciando até o seu próprio interesse. Mas os fatos contradizem esses argumentos, não sem razão. É voz corrente com efeito que se deve amar prediletamente a pessoa que é o nosso melhor amigo, entendendo-se por melhor amigo aquele que, quando nos deseja bem, é por amor de nós mesmos que o deseja, mesmo se ninguém venha a sabê-lo. Ora, sentimentos desses encontram-se de um modo particular na relação que mantemos conosco mesmos. Ocorre o mesmo com todos os outros sentimentos, mediante os quais se define o amigo. Dissemo-lo já, efetivamente. É desse ponto de partida que todos os sentimentos de amizade se aplicam, por extensão, também aos outros. Os provérbios, eles também, exprimem no seu conjunto o mesmo ponto de vista. Disse, por exemplo, de dois amigos que são uma só alma, ou os bens dos amigos são comuns, ou a igualdade faz a amizade, ou ainda, o joelho é mais próximo que a canela. Efetivamente, tudo isso é aplicável, sobretudo à relação que uma pessoa mantém consigo mesma, pois é de um modo particular que se é amigo de si mesmo. Por consequência, devemos também amar-nos prediletamente. Após a razoabilidade no embaraço, que é o nosso, tendo em conta que o plausível está em cada uma das duas perspectivas, a qual delas devemos seguir? Perante uma tal problemática, talvez não seja necessário proceder às distinções para determinar em que medida e sob que aspecto cada uma dessas perspectivas é verdadeira. Ora, se conseguirmos captar como é que o amor de si, entendido como cada uma delas, talvez sobre a questão se lance alguma luz. Os que atribuem ao amor de si uma conotação pejorativa chamam egoístas as pessoas que a si mesmas se atribuem a parte de leão nas riquezas, honras e prazeres corporais. É a essas coisas, de fato, que a massa dos homens aspira, nelas se empenhando esforçosamente, persuadidos de que se trata do que há de melhor, motivo porque são também coisas tão disputadas. Deste modo, aqueles que delas são ávidos cedem aos seus apetites e geralmente aos seus sentimentos, isto é, a parte racional da sua alma. Ora, esse é o vivo retrato da massa dos homens. Por isso mesmo, o amor de si, ao ser denegrido, é-o a partir da imagem que dele dá, o representante típico da massa dos homens, a imagem do que é relis. Justifica-se, portanto, que o amor de si seja em tais condições objeto de censura. Nada há de obscuro no fato de serem os homens que a si mesmos se atribuem bens, desse tipo aqueles a quem o vulgo habitualmente chama egoístas, porque se um homem se empenha, ele mais que ninguém, numa prática habitual de atos de justiça, ou de temperança, ou de quaisquer outros atos ditados pela virtude, numa palavra, se empenha sempre em chamar a si a beleza do gesto, a ninguém ocorrerá chamar-lhe egoísta ou censurá-lo. Não obstante, pode-se pensar que é sobretudo num homem desses que se encontra o amor de si, pois não é verdade que a si mesmo se atribui a mais bela parte, o que é bom do mais alto grau, e que cede a parte de si mesmo, que é senhora da mais alta autoridade, e a qual em tudo obedece. E tal como uma cidade, ou não importa que outro organismo, é constituída, sobretudo, segundo parece, pela sua parte dirigente, assim também ocorre com o homem. O amor de si está lá. Portanto, sobretudo no homem que ama essa parte superior de si mesmo e a ela se rende. Além disso, dizermos que um homem é ou não senhor de si supõe o reconhecimento de que nele o intelecto domina ou não, o que equivale à confissão de que cada um de nós é o seu próprio intelecto, e as ações que executamos, associadas à razão, são as que, de um modo particular, surgem aos nossos olhos, como nossas, isto é, executadas de bom grado. Que essa parte seja, portanto, aquilo que cada um de nós é, ou pelo menos, que o seja primordialmente, é algo do domínio do óbvio. Óbvio sendo também o fato de o homem de bem amar a ela prediletamente,
Por isso será sobretudo nele que o amor de si estará presente sob uma forma diferente da que é objeto de censura. E essa diferença é tanta quanta a que separa a vida guiada pela razão da vida guiada pela emoção. Tanta ainda quanta a distância existente entre o desejo do que é belo e o desejo do que supostamente é vantajoso. Assim, aqueles que se distinguem pelo esforçado empenho com que executam as belas ações, por todos são aprovados e louvados. E quando todos, porfiadamente, lutam pelo que é belo e se esforçam por agir o melhor possível, não só a vida pública vê satisfeitas as suas necessidades, como a vida privada tem acesso aos maiores bens, já que a virtude é um deles. Por conseguinte, o homem bom deve ser habitado pelo amor de si, porque ao fazer o que é belo, não só se ajudará a si mesmo, como ainda será útil aos outros. O homem perverso, pelo contrário, não deve sê-lo, pois ao dar vazão aos seus sentimentos primários, não só se prejudicará a si mesmo, como ainda prejudicará o próximo. No homem perverso, registra-se, pois, uma dissonância entre o que ele deve executar e o que realmente executa. O homem de bem, pelo contrário, executa o que deve executar. De fato, o intelecto escolhe sempre o que de melhor há para ele. Ora, o homem de bem obedece ao mandamento do intelecto. É ainda verdade dizer-se do homem virtuoso, que ele faz muito pelos seus amigos e pela sua pátria, e que, se fosse caso disso, iria até ao ponto de morrer por eles. Com efeito, está pronto a abdicar de riquezas, de honras e, em geral, dos bens disputados pelos homens, desde que possa fazer sua a beleza do gesto. De fato, a um longo período de prazer tíbio, preferirá um breve momento de alegria intensa a numerosos anos de uma vida trivial, um só ano de vida exaltante, a inumeráveis ações medíocres, uma só ação, desde que grande e bela. Ora, é uma opção dessas que, sem dúvida, se impõe àqueles que dão a sua vida pelos outros. Ao optarem, assumem a grandeza de um gesto nimbado do que é belo. Será mãos largas no concernente ao dinheiro, se com isso os amigos vierem a lucrar. Se os amigos ganham em dinheiro, ele ganha com o que é belo, e com isso confere a si mesmo o maior bem. Quanto às honras e às magistraturas, passa-se o mesmo. De todas elas, o homem de bem está pronto a abdicar em benefício do amigo, pois um tal desprendimento reveste-se para ele do que é belo e suscita o louvor. Acertadamente, portanto, dizemos desse homem ser ele virtuoso, pois a tudo o mais prefere a beleza dos gestos. Pode mesmo chegar a abrir mão de algumas ações, deixando ao amigo a possibilidade de agir em seu lugar. É que, aos seus olhos, pode haver mais beleza em ser ele a causa da ação praticada pelo amigo, do que em ser ele próprio a praticá-la. Em tudo o que é digno de louvor, surge, portanto, o homem virtuoso a atribuir-se a si mesmo a maior parte do que é belo. Nesse sentido, não há dúvida, o amor de si é um dever, como já o dissemos. Mas o amor de si, ao modo da massa dos homens, isso não. 9. Uma outra questão disputada gira em torno do homem feliz. Terá ele ou não necessidade de amigos? Não é geralmente a resposta dada. Aqueles que são felizes e autossuficientes não necessitam de amigos. Diz-se deles serem detentores da plenitude dos bens. Portanto, sendo autossuficientes, já não necessitam, disse, de ninguém, enquanto o amigo, sendo um outro si mesmo, proporciona-nos coisas que por nós somos incapazes de proporcionar a nós mesmos. De onde o adágio: Quando a fortuna nos bafeja, para que os amigos? Não deixa, porém, de ter o seu quê de absurdo, que atribuindo-se ao homem feliz a posse de todos os bens, não se lhe atribua amigos, já que estes são considerados o maior dos bens exteriores. Além disso,
Se é mais próprio do amigo fazer o bem que recebê-lo, e timbre do homem de bem e da virtude disseminar benefícios, e mais belo fazer o bem aos amigos que aos estranhos. Se isso é assim, então o homem virtuoso terá necessidade de pessoas a quem possa fazer bem. Daí emerge uma questão: a necessidade de amigos é mais sentida na prosperidade ou na adversidade? Isso porque, pensa-se, se o desditoso precisa de quem o socorra, os ditosos precisam daqueles a quem socorrer. Seria também um absurdo, sem dúvida, fazer do homem feliz um solitário. É que ninguém escolheria possuir todos os bens para os usufruir solitariamente. O homem é, com efeito, um ser social, e feito para viver com outros, pela sua própria natureza. Por conseguinte, também é próprio do homem feliz viver assim, pois são suas as coisas que por natureza são boas. E obviamente, mais do que partilhar o tempo com estranhos, ou com próximos ocasionais, é preferível partilhá-lo com amigos e homens de bem. Por conseguinte, o homem feliz precisa de amigos. E pretendem então dizer os defensores dos primeiros argumentos? E de que modo dizem a verdade? Não resultará a sua perspectiva do fato de a massa dos homens considerar como amigos os amigos úteis? Não há dúvida de que de amigos desses nenhuma necessidade tem o homem feliz, visto estar já na posse da plenitude dos bens. Nem tampouco necessita, e se necessita é em grau muito reduzido de amigos para o prazer. É que a sua vida, agradável como é, em nada necessita de prazeres importantes. Ora, é por não precisar de amigos desse gênero que lhe dá a impressão de não precisar de amigos. Trata-se, porém, de uma perspectiva que talvez não seja verdadeira. No princípio desta exposição, dissemos, com efeito, que a felicidade é uma certa atividade, e a atividade é obviamente um devir, e não existe inerte em nós como um objeto de posse. Ora, se ser feliz consiste em viver e ser ativo, e se a atividade do homem de bem é virtuosa e agradável em si mesma, como dissemos no início, e se o fato de uma coisa ser propriamente nossa faz dela um motivo de prazer, e se podemos contemplar melhor o nosso próximo que a nós mesmos, e melhor as suas ações que as nossas, e se aos homens de bem são agradáveis as ações dos homens virtuosos, seus amigos, por tais ações reúnem ambas as qualidades que por natureza são agradáveis. Então, admitindo-se tudo isso, o homem feliz terá a necessidade de amigos dessa espécie, visto escolher preferencialmente contemplar ações virtuosas, afins à sua maneira de ser, e serem desse tipo as ações do homem de bem, seu amigo. Pensa-se, além disso, que a vida do homem feliz deve ser agradável. Ora, para um solitário a vida é dura, pois entregue a si mesmo, não lhe é fácil exercer continuamente uma atividade, enquanto na companhia de outros e em relação a outros é mais fácil. Nestas condições, a atividade, que é por ela mesma motivo de prazer, poderá ser mais contínua, característica a ter em conta quando se trata do homem feliz. De fato, o homem virtuoso, na medida em que o é, alegra-se com as ações ditadas pela virtude, mas sofre com as ações decorrentes da maldade, tal como o músico, que se deleita com as belas melodias, mas sofre quando a música é má, e é possível que da vida em comum, com pessoas de bem, exulte um certo treino da virtude, como a sustenta Teógenes. Ao examinarmos, porém, mais profundamente a natureza das coisas, tem-se a impressão de que o amigo virtuoso é para o homem virtuoso um amigo de eleição. Com efeito, como já o dissemos, é o que é bom por natureza, que por si mesmo é bom e agradável para o homem virtuoso. Ora, se no caso dos animais definimos a vida pela capacidade sensitiva, no caso dos homens definimos-la pela capacidade sensitiva ou intelectiva, mas a capacidade reconduz ao ato e o mais importante reside plenamente no ato. Por conseguinte,
Ao que tudo indica, viver é fundamentalmente sentir ou pensar. Mas viver é uma coisa boa e agradável em si mesma, pois é uma coisa definida, e o definido é da natureza do bem. Ora, o que por natureza é bom, é-o igualmente para o homem de bem. Daí que, aos olhos de todos, surja como agradável. Não devemos, porém, ver nisso uma vida desregrada e corrompida, nem tampouco uma vida estigmatizada pelo sofrimento, pois uma vida dessas é indefinida, tal como o são os seus atributos. O tema do sofrimento, de resto, será tratado com maior clareza na sequência dessa exposição. Mas se viver é por si mesmo bom e agradável, como parece mostrá-lo a atração que em todos exerce, e particularmente nos homens virtuosos e felizes, eles para quem a vida é sumamente apetecível e a existência é entranhadamente feliz. E se aquele que vê, sente que vê, aquele que ouve, sente que ouve, aquele que caminha, sente que caminha, e se similarmente no caso das outras formas de atividade, existe algo que sente que estamos ativos, e consequentemente ao sentirmos, sente que sentimos, e ao pensarmos que pensamos, e se sentir que sentimos, o que pensamos é sentir que somos, pois dissemo-lo já, ser é sentir ou pensar, e se sentir que estamos vivos. É um prazer agradável por si mesmo, pois a vida é por natureza um bem, e senti-lo presente em nós é uma coisa agradável. E se a vida é apetecível particularmente para os homens de bem, porque o fato de ser é para eles um bem e um prazer, efetivamente, tendo consciência do bem em si, neles presente. Sentem com isso prazer. E se o homem virtuoso sente em relação ao amigo o que sente em relação a si mesmo, pois o amigo é um outro ele mesmo. Então assim, como a nossa própria existência é para cada um de nós apetecível também é, de modo idêntico ou aproximado, para o nosso amigo a sua existência. Ora, dissemo-lo já, é em virtude de sentirmos a nossa própria bondade e sentimos o quanto é apetecível a nossa existência. E esse sentir é agradável por si mesmo. Por conseguinte, é-nos necessário também sentir a existência do nosso amigo em comum com ele. E isso é possível na convivência e na partilha da palavra e do pensamento. De fato, quando se trata dos homens, a conveniência considerada relevante é essa marcada pela partilha da palavra e do pensamento, diferente da convivência do gado, onde o que conta é a partilha da mesma pastagem. Portanto, se a existência é, para o homem feliz, apetecível em si mesma, visto ser por natureza boa e agradável, e se apetecível lhe é também, de modo semelhante, a existência do amigo, então também o amigo lhe será apetecível. Mas é preciso que o homem feliz possua aquilo que lhe é apetecível, pois, a não ser assim, será nesse particular um carente. Daí se infere, pois, que um homem, para ser feliz, necessitará de amigos virtuosos. 10. Devemos então fazer o maior número possível de amigos? Ou não devemos antes, tendo em conta o caso da hospitalidade, onde se admite a sensatez do dito: Não sejas nem homem de muitos hóspedes, nem homem sem hóspedes. aplicar como norma, no caso da amizade, não viver nem sem um único amigo, nem com amigos em número excessivo? No concernente aos que são amigos, porque são úteis, a norma evocada será tida como inteiramente aplicável, pois é duro pagar na mesma moeda os serviços de um grande número de amigos, e a vida é breve para isso. Portanto, amigos em número excessivo, superior ao necessário para vivermos a nossa própria vida, são supérfluos e constituem um obstáculo ao que a nossa vida tem de belo. Deles não temos, pois, necessidade. Quanto aos que são amigos, porque são aprazíveis, também um pequeno número basta, como na comida ou condimento, que se quer pouco. Mas, quando se trata dos amigos virtuosos, devemos tê-los no maior número possível, ou há um limite que regula também a quantidade dos amigos,
assim como o há para o número 2 cidadãos na cidade? Efetivamente, se não é com 10 homens que se constitui uma cidade, com 100.000 já não há cidade. Mas o número necessário não é, certamente, um número fixo, mas um número oscilável, dentro de certos limites. Também dos amigos se pode, pois, dizer que há um número limitado, sem dúvida, o número de que a ultrapassagem tornaria inviável a vida em comum, pois esta, dissemo-lo já, é habitualmente considerada como a característica mais expressiva da amizade. Ora, é do domínio do óbvio a impossibilidade de vivermos uma vida em comum com um elevado número de pessoas e dividirmos-nos por todas elas. Além disso, se todas estão destinadas a passar os dias umas com as outras, é ainda necessário que sejam amigas entre si, condição cujo cumprimento é laborioso quando somos muitos. E sendo assim muitos, tornam-se também difícil alegrarmos-nos com os que se alegram e sofrermos com os que sofrem, pois pode muito bem acontecer, no mesmo momento, termos de nos regozijar com um e de nos afligir com outro. Parece, portanto, ser avisado não procurar ter o maior número possível de amigos, mas apenas tantos quantos bastem para uma vida em comum. É que nem vemos como é possível ser-se um grande amigo de um número elevado de pessoas. Por esse motivo, tampouco o amor sensual pode incluir muitos. Pretende, com efeito, ser uma amizade elevada ao paroxismo, o que implica dedicar-se a uma só pessoa. Por conseguinte, uma amizade profunda, só a poucos podemos consagrar. É desse modo que, na prática, as coisas parecem passar-se. De fato, a amizade típica da camaradagem não se registra em grupos numerosos. As amizades cantadas pelos poetas são vividas a dois. Quanto àqueles de quem muitos amigos, a que com todos eles se relacionam intimamente, de ninguém parecem ser amigos, a não ser a maneira própria dos cidadãos entre si, e são apodados de complacentes. Claro que se pode, à maneira dos cidadãos entre si, ser amigo de um grande número de pessoas, e sê-lo não como um complacente, mas como um verdadeiro homem de bem. Mas não é possível ser-se amigo de numerosas pessoas, quando a amizade que lhes temos é motivada pela virtude e pelo caráter de cada uma delas. Mas encontrarmos amigos desse gênero, mesmo em pequeno número, já não é nada mal. 11. Em que circunstâncias se precisa mais de amigos? Na prosperidade ou na adversidade? A questão emerge, porque em ambas as circunstâncias, eles são procurados. Procuram-nos os desditosos, carentes de ajuda, e procuram-nos os ditosos, carentes de companheiros de vida e de pessoas a quem possam fazer bem, visto que desejam ser beneficentes. A amizade surge, por conseguinte, mais necessária na desdita, e é por isso que se faz sentir, nesta circunstância, a necessidade de amigos úteis. Mas a amizade emerge mais bela numa situação ditosa, motivo pelo qual não procuramos, nesse caso, amigos virtuosos, pois é a eles que é mais desejável fazer o bem, e com eles mais apetitoso passar a vida. De fato, a mera presença dos amigos é agradável, tanto nas circunstâncias ditosas como nas desditosas. Os aflitos são com efeito consolados quando os amigos com eles se compadecem. Daí podemos mesmo interrogar-nos se esse consolo acontece porque os amigos carregam consigo uma parte do nosso fardo, ou não sendo esse o caso, se é porque a sua simples presença, no que ela tem de aprazível, juntamente com a percepção da sua simpatia, tem o dom de aliviar a nossa aflição, se é por estas razões ou se é por alguma outra, que recebemos alívio na tribulação. Deixemos isso de lado. Seja como for, o que acabamos de dizer é algo que manifestamente acontece. Contudo, a presença dos amigos parece ser, de certo modo, uma mescla desses aspectos. O mero fato de vermos os amigos é sem dúvida agradável,
sobretudo numa situação de infortúnio, e atua como um socorro na remoção do sofrimento. Efetivamente, um amigo, se é homem de tato, é para nós um consolador. É-o pela visão e pela palavra, pois conhece o nosso caráter e o que nos dá prazer ou provoca sofrimento. Mas senti-lo aflito com o nosso infortúnio é para nós aflitivo, pois não há ninguém que não fuja de ser uma causa de sofrimento para os seus amigos. Por isso, os homens que por natureza são viris, guardam-se de associar ao seu sofrimento os amigos. E um homem desses, a menos que seja de uma insensibilidade extrema, não suporta a ideia do sofrimento, que com o seu sofrimento provoca aos amigos. E em caso nenhum tolera colamentadores, pela simples razão dele próprio não ser dado às lamentações. As mulherzinhas e os homens a elas semelhantes, pelo contrário, alegram-se por haver aqueles que se lhes associam nas suas lamentações, e amam-nos como amigos e companheiros no sofrimento. Mas, em todas essas coisas, obviamente, é o homem melhor que necessitamos imitar. A presença dos amigos nas horas próximas, pelo contrário, não só permite que o tempo se escoe agradavelmente, como também nos induz a pensar que eles sentem prazer com o nosso próprio bem. Por esse motivo, podemos julgar necessário convidá-los com presteza a partilhar a nossa prosperidade, pois é belo o gesto de fazer bem. Já quando se trata de infortúnio, devemos hesitar chamá-los, pois partilhar as coisas más é um gesto que deve ser reduzido ao mínimo. Daí o aforismo: Já basta o meu próprio mal. Mas um pedido de ajuda lançado aos nossos amigos deve ocorrer sobretudo quando, à custa de um pequeno incômodo, eles podem proporcionar-nos um grande serviço. Inversamente, não há dúvida de que, sem esperarmos ser chamados, convém ir prontamente em socorro dos nossos amigos que estejam a braços com o infortúnio. É efetivamente próprio de um amigo fazer o bem, e fazê-lo sobretudo aos amigos atingidos pela necessidade, e sem que eles o tenham pedido, pois é mais belo e mais agradável para ambas as partes agir assim. Mas quando a situação deles é próspera, se devemos ser lestos em dar-lhes a nossa cooperação, pois também nessa circunstância se precisa de amigos. Devemos ser lentos em receber os seus favores, porque o ser-se ávido de favores nada tem de belo, ainda que ao sermos relutantes em recebê-los, devamos, sem dúvida, guardar-nos de parecer desmancha prazeres. Consequentemente, a presença dos amigos surge como desejável em todas as circunstâncias. 12. Não poderíamos, pois, dizer que, assim como para os amantes, a coisa mais preciosa é ver o amado, preferindo essa sensação a todas as outras, por pensarem que é, sobretudo, dela que dependem a existência e o nascimento do amor. Assim também para os amigos, a coisa mais desejável é a vida em comum. A amizade é de fato comunidade, e o que alguém é para si mesmo é-o também para os amigos. Ora, se quando se trata de cada um de nós, a sensação de que existimos nos é agradável, agradável nos é também a sensação da existência dos nossos amigos, e é na vida em comum que essa sensação se mostra em ato, de modo que, coisa compreensível, os amigos aspiram a uma vida dessas, e tudo quanto a existência possa significar, para cada tipo de indivíduo, ou dito de outro modo, tudo quanto possa estar na origem da sua razão de viver, é nisso que desejam passar a vida com os seus amigos. Daí que uns se reúnam para beber, outros para jogar aos dados, outros ainda para fazer ginástica, caçar, filosofar. Todos em grupos passam os dias entregues às atividades de que mais gostam na vida, sendo que no desejo de conviver com os amigos, põem com eles em comum as ações nas quais, segundo pensam, consiste a convivência. Por conseguinte, enquanto a amizade entre os perversos é má, na sua inconstância põe os vícios em comum, e, assemelhando-se uns aos outros,
tornam-se maus. A amizade entre os homens de bem é boa e aumenta com o convívio. Estes parecem mesmo tornar-se melhores ao exprimirem a sua amizade em ato e ao corrigirem-se reciprocamente, pois moldam-se uns aos outros nas características pessoais em que se comprazem. De onde o adágio: Dos homens virtuosos provém o que é virtuoso. e acerca da amizade, que o já dito seja, pois, tido como suficiente. Vamos a seguir entrar na exposição concernente ao prazer.